Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Neste episódio do Pode Minerar, debatemos a necessidade de financiamento do setor produtivo brasileiro e de sua importância para o desenvolvimento econômico do país. A nossa conversa de hoje é novamente sobre investimentos, mas agora para falar do Invest Mining, uma rede formada por representantes de órgãos e instituições públicas e entidades privadas, que visa promover condições que favoreçam o financiamento da mineração no Brasil. Para falar sobre este assunto, convidamos Flávio Mota, chefe de Departamento de Indústrias de Base e Extrativa do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Maria Amélia, muito obrigado. Tenho certeza que vamos ter aqui uma conversa muito produtiva e interessante. Obrigada. Convidamos também Rinaldo Mancini, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Rinaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso Pode Minerar. Eu que agradeço em nome do IBRAM, Maria Amélia. Está aqui com dois amigos especiais, Luiz Maurício e o Flávio. A gente se conhece há bastante tempo aí na lida do setor mineral. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. E convidamos também, como o Rinaldo já falou, Luiz Maurício Azevedo, advogado e geólogo, sócio da FFA Legal and Support Mining Companies, presidente da ABPM, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Grande prazer estar aqui com você, Maria Amélia, e estar dividindo aqui o espaço com pessoas tão notórias como Flávio, Rinaldo Mancini, que conhecem muito de mineração e com certeza vão trazer muita coisa para os nossos ouvintes. Para a gente começar, a necessidade de financiamento como motor para o setor produtivo é clara. Partindo desse ponto, como o Invest Mining atua para promover essas condições de investimento, Rinaldo? Olha, Maria Amélia, eu vou voltar um passinho atrás aqui na sua colocação, né? O Brasil é uma potência mineral, né? Nós estamos falando aí dos três principais setores da economia. Mineração é um setor que vai investir 55 bilhões de dólares aí nos próximos 5 anos, mas é um setor invisível para a sociedade. A verdade é isso. Diferente de outros segmentos aí da indústria, né? A gente está bastante aquém aí, principalmente de linhas de crédito. É um setor complexo, nossos projetos são de longa maturação, entre descobrir um potencial mineral, né, e chegar efetivamente a estar extraindo minérios de lá, a gente está falando aí de um ciclo de 10 anos, uma taxa de sucesso de 1 para 1000, né, de cada 1000 pesquisas minerais, uma tem chance de ir para frente. No final, o que determina ir para frente um projeto? Acesso a financiamento. Né? A gente se depara com esse assunto aí da necessidade de financiamento há muito tempo. Alguns países mineradores, né, especialmente o Canadá, conseguiram desenvolver um ecossistema de financiamento bastante interessante, muito baseado na Bolsa de Valores, indo naquele ponto onde a gente tem mais complexidade, são os projetos em estágio inicial. Né? Então, a ideia do Invest Mining, né, é prestar aqui uma homenagem ao Pedro Paulo Dias Mesquita, né, ex-secretário de Geologia e Mineração. Pedro foi um motor aí que nos provocou a criar uma rede, uma aliança entre as mais diversas instituições públicas, privadas, né, de mercado, né, para que a gente pudesse estar pensando em como avançar. Né? A verdade é essa, o Brasil tem uma carência imensa de linhas de crédito adaptadas à realidade do setor mineral, que consigam dialogar com o risco, né, o risco inerente da atividade mineral. O Invest Mining foi isso. A gente está tentando aí trilhar um caminho juntos, né? É uma instituição colaborativa, não é competitiva de forma alguma, e tentamos somar as diferentes visões. Né? Não é fácil, não é simples, né? Já tivemos aí alguns eventos de sucesso, lançamento de editais, buscando chamar projetos. Na verdade, a gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? E queria ouvir os outros colegas também as visões, né? O IBAN é muito mais uma entidade política de representação do setor mineral. A gente tem ótima capacidade de mobilização, inclusive política, né? E estamos aí, né, tentando transformar esse componente do financiamento do setor mineral. O Pedro Paulo, ele já participou aqui com a gente no Pode Minerar, então agora eu vou ouvir a opinião do Luiz. O Mancini ilustrou muito bem. O setor ele é invisível e ele é concentrado.
Quer dizer, isso afasta da sociedade como um todo. Ele é invisível na medida de que a sociedade não participa tanto dos sucessos desse segmento. Porque, se você for pensar como a sociedade no Canadá participa, na Austrália participa, é porque a sociedade em si é o motor e o financiador desse movimento. A sociedade ela investe em empresas de capital, em empresas de royalty e também em empresas de financiamento de linha de crédito. Ou seja, é inerente à participação da sociedade com o resultado da produção mineral. Então, quando você tem, por exemplo, um grande sucesso mineral, onde você tem uma valorização de um ativo, essa valorização ela é compartilhada não por aqueles agentes que identificaram e conduziram o ativo durante aquele curso, mas sim sob o ponto de vista de todos que sustentaram para que aquilo acontecesse, investindo naquelas empresas. Aí você olha para o Brasil, a tal potência é uma potência segregada, é uma potência que se você tirar 5 empresas, você pega aquele PIB mineral todo e divide ele em 90 para 10. Ou seja, 5 ficam com 90, os 10 demais ficam com aquela pulverização de empresas que a gente tem. O que a gente buscou? Na verdade, popularizar e democratizar isso um pouco mais. Agora, isso não pode ser feito dividindo com quem tem. O que tem que ser feito é abrindo o caminho para as novas pessoas entrarem. Ou seja, é educando o empresário brasileiro a como dar segurança e sucesso aos seus negócios, compartilhando eles com o mercado que o financia, com o acionista dele, e também, de certa forma, permitindo que aquelas entidades de crédito que aqui no Brasil tem, além do BNDES, os bancos privados, conheçam o negócio e comecem a desenvolver linhas de crédito, não para os projetos, na verdade, serem desenvolvidos, mas para eles serem também identificados, ou seja, linhas de crédito que permitam às pequenas empresas e às médias empresas alcançarem um patamar de senioridade maior. Então, mais ou menos era esse o objetivo que a gente pensou no InvestMine. Por isso que nós trouxemos governo, trouxemos entidades privadas e trouxemos também as instituições financeiras para participar disso. É desse brainstorm que a gente pretende, na verdade, criar essa inovação e essa diversificação de commodities e de players também. Flávio, como que você analisa essa questão aí? Como que o InvestMine ele atua para promover essas condições de investimento? Acho que o Mancini e o Luiz Maurício já colocaram muito bem, né, como é que está a estrutura do InvestMine e também para que se propõe, né? O InvestMine, quando foi idealizado e pensado, ele tinha a ideia de reunir um hub com agentes de diversas naturezas, pública e privada, que tivesse um interesse legítimo em contribuir de maneira voluntária para o desenvolvimento do setor mineral do Brasil. Como é que isso se traduz, né? A gente busca aqui ampliar e diversificar a produção mineral, possibilitar a atuação de um número maior de empresas no setor. Então, a gente busca fazer isso através da promoção de uma cultura de financiamento à mineração, né? Já foi citado aqui o caso do Canadá. Eu acho que Canadá, Austrália, Londres são referências. A gente reconhece o Brasil como uma grande potência do setor, território vastíssimo, com bastante riqueza mineral, e a gente não tem a mesma cultura de investimento que a gente encontra nesses países. Pegando aqui o termo que o próprio Luiz Maurício acabou de falar, o que a gente entende, e aí falando como Banco de Desenvolvimento, é o desafio de encontrar soluções financeiras para financiar a identificação desses projetos, financiar os investimentos necessários à pesquisa de mineral, encontrar soluções para financiar o pequeno e o médio minerador que está no seu início de operação. Aqui no BNDES, para as empresas que já têm as suas plantas em operação, que já têm geração de caixa, já tem a sua operação de lavra estabelecida e pretende ampliar as suas operações, expandir seus negócios, a gente tem uma gama de produtos financeiros e soluções financeiras, tanto para a operação de grande porte, direto com o BNDES, como operações menores, como aquisição de máquinas e equipamentos, que são feitas via os nossos parceiros do sistema financeiro. Entretanto, para os empreendedores que estão na fase inicial desse ciclo de exploração mineral, da pesquisa mineral e também prévio ao início de operação, isso carece de instrumento, tanto instrumento de crédito, quanto de instrumento de mercado de capitais. E aí eu acho que entra o InvestMine
com esse propósito de desenvolver um ambiente de negócios mais favoráveis, promover essa cultura de investimento, fomentar o desenvolvimento de soluções de financiamento, seja de crédito, seja no mercado de capitais, também desenvolver ações de impacto socioambiental positivo no setor. O InvestMinds está organizado em 4 eixos, em 4 frentes, que representa basicamente uma de cada uma dessas que eu acabei de falar, que seria mecanismos de financiamento, aprimoramento regulatório, hub de projetos e ações ESGs, né, ou ASG, né, em português. Então, a ideia é justamente ter um ambiente onde possa ter troca de ideias, troca de experiências, desenvolvimento de novas soluções, apresentações de projetos, avaliações desses projetos, discussões sobre eles, discussões sobre governança e criar maior quantidade de informações, gerar maior quantidade de informações, troca maior de experiências e que a gente consiga, de fato, encontrar as soluções necessárias para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Ô, Flávio, e as empresas que apresentam projetos para financiamento, elas devem apresentar alguma garantia? Que tipo de projetos podem ser inscritos? Como que é isso? No InvestMinds, o que nós temos é um ambiente onde já reúne-se diversos investidores, sejam eles family officers, bancos, escritórios de advocacias, agência regulatória, associações de classes, ou seja, é um ambiente onde o empreendedor apresenta o seu projeto e aí, a depender das características do projeto, a depender da fase de cada um desses projetos, pode-se ter a discussão e a orientação para qual seria o melhor produto financeiro para aquele projeto, ou seja, né, um instrumento de mercado de capitais ou um instrumento de crédito. E aí, a depender de cada uma dessas modalidades, é sim necessária a apresentação de uma garantia ou não. Se for uma participação acionária, isso não teria necessidade de uma garantia, né, a priori. A rede InvestMinds tem atuado para a aproximação, né, como vocês falaram, do setor mineral e de agentes financeiros. Luiz, quais os benefícios que podem ser gerados com esse segmento da B3, por exemplo? O Flávio já falou sobre essa questão de capital, de bolsa, de valores e tudo, mas como é que é isso? O produto que a gente está criando, ele tem que vestir naquele ambiente que ele está se propondo a atuar. Então, uma das coisas que a gente percebe no Brasil é que um papel necessário a ser desempenhado é o de mentoria do agente. Ou seja, o InvestMinds, ele também tem um papel de dizer assim, olha, você pode querer ir para esse estágio de financiamento, mas você não está pronto para isso. Você não tem, na verdade, um padrão de governança que permita você se socorrer desse produto, ou você não tem uma qualidade de informação que dê para o investidor a segurança mínima, ou seja, a gente faz que meio uma tentativa de reeducar esse agente para colocar ele em condições de ser absorvido. Do contrário, a gente tenta, na verdade, vender algo que não existe mercado. E aí talvez a gente fique num papel um tanto quanto fadado ao insucesso por fazer a ponte com o impossível. Então, esse é um papel que a gente tem muito cuidado de fazer, sob o ponto de vista, inicialmente, de produto que ele está vendendo, né, de produto que ele está oferecendo, produto que a gente fala commodity mineral, né, por exemplo, é muito difícil você fazer uma ponte com um investidor, tipo aquele investidor que está disposto a acompanhar o negócio por uns 5 anos, que é normalmente o volume de capital que você se permite a dar para receber sua rentabilidade, ou até menos que isso, e a gente está falando por exemplo, de uma jazida que não tem uma natureza de retorno de médio e curto prazo. Então a gente tem esse cuidado de dar isso ao investidor. Em relação à B3, o que a gente busca, na verdade, com a B3 ou qualquer outra bolsa que possa, na verdade, ser criada mesmo no Brasil, é a possibilidade de mostrar para o mercado algumas oportunidades um tanto quanto de venture, aquelas onde o risco é maior, mas em compensação o payability é muito maior. Ou seja, aquele onde o investidor está disposto a investir talvez uma pequena quantidade do seu capital, não o seu capital todo, mas ele tenha, na verdade, uma possibilidade de ter um múltiplo muito maior num curto prazo. E onde é que está, na verdade, esse mercado? Nas empresas pré-operacionais, nas empresas que visam a identificar jazimentos minerais, que normalmente
podem elas mesmas desenvolver ou simplesmente venderem para empresas já constituídas. Aquele negócio que começa como se fosse uma startup. Esse é o objetivo que a gente busca com um investimento de bolsa. Rinaldo, para poder complementar, para você, né, o Luiz trouxe essa questão aí de uma assessoria, de uma questão de uma educação. Você concorda com isso? Concordo, Maria Amélia. Também é uma das finalidades aí da rede InvestMind, né? Educar o mercado, educar os empreendedores, né? Criar espaços de diálogo, né? O Luiz muito bem falou da B3, o Luiz é um grande conhecedor de bolsa de valores, né? E tem alguns dados para passar, né? Voltando ao bom exemplo do Canadá, né? Qual é a lógica de poupança do canadense? Lá não tem poupança, CDB. Veja, a fórmula de aplicar de um cidadão canadense, né, comprar ações em bolsa de valores, né? Então há uma relação completamente diferente, né? Você vai aqui na B3, né? Hoje nós temos 4 mineradoras listadas na B3, 4 mineradoras, todas empresas de alta performance, de grande tamanho, que foram parar na B3 depois de maduras, né? Talvez a exceção seja a Aura Minerals, né, que abriu capital do Canadá e no Brasil, uma empresa canadense de origem brasileira, né? No Canadá, hoje, Maria Amélia, nós temos 46 empresas brasileiras, né, com operações aqui no Brasil, que abriram seu capital na Bolsa de Valores do Canadá. Por quê, né? Porque há todo um ecossistema de apoio para a abertura de ações. O que se chama em inglês de IPO, né, abertura inicial, a venda inicial de ações, né? E são projetos complexos, são projetos que demandam uma expertise geológica sofisticada, né? Há um conceito que nós chamamos aí de recurso e reserva. Os canadenses são feras nisso, depois também de apanhar muito, tá? Apanharam muito aí com certificação de recursos e reservas, né? Então hoje, né, por incrível que pareça, é mais fácil você, se o seu olhar, né, é levantar dinheiro na Bolsa de Valores, né, é mais fácil você ir para o Canadá. Só que é mais caro também, né? Custa uma fábula, né? Todo custo para levantar capital lá, né? Até, Maria Amélia, me lembrei de um exemplo real, claro, não vou citar o nome, né? Há um momento aí a gente buscava alguns estudos de caso, tentar levar para a B3, né? A B3 não tem essa expertise mineral, especialmente essa expertise no estágio inicial, né? Aí tentamos identificar aqui algumas empresas maduras, né, que poderiam ter interesse em abrir o capital, empresas que seus proprietários já estão com uma idade avançada. Qual é o próximo estágio, né? Como é que eu dou continuidade ao negócio? Abrir o capital, né? Olha, uma empresa de minério de ferro minera 1 milhão de toneladas ano, nós consideramos pequena. Pô, o cara minera 1 milhão de toneladas ano, a renda dele em algum momento foi de 200 milhões de dólares ano. Isso é uma empresa familiar, né? Onde pegava, né? Governança, né? De repente, eu tenho que ter uma empresa com padrão de governança, entrar na Bolsa de Valores implica transparência, governança corporativa, né? Então, ainda uma distância imensa, Maria Amélia, do próprio empreendedor mineral, né, no fato dele ter sócios. No momento que você entra na Bolsa de Valores, você passa a ter sócios, os seus acionistas, né? Eu acho, então, Maria Amélia, que nós estamos falando de um processo educativo. Há que criar, educar o investidor, educar o empreendedor, né? E os exemplos que a gente traz de fora são exemplos extremamente positivos, de alta rentabilidade, como o Luiz colocou aqui no início, né? Um caminho longo e desafiador, mas muito interessante, Maria Amélia. Na verdade, criar uma cultura, né, Rinaldo? Exatamente, exatamente. Flávio, quais são os benefícios aí que podem ser gerados com esse segmento da B3? Já que o Rinaldo colocou aqui e o Luiz também, que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Estamos todos aqui unidos no sentido do desenvolvimento desse mercado de capitais brasileiro para o setor de mineração. Então, estamos aqui, enfim, conversando com o B3, como o Luiz mesmo falou, B3 ou uma outra bolsa, né, que venha a desenvolver essa solução para o setor mineral. O que a gente entende é que o benefício da gente desenvolver o mercado de capital para o setor mineral hoje, ele é bastante importante e é algo que pode ajudar a mudar o ponteiro do setor aqui no Brasil. Por que faço essa afirmação? No sentido de que hoje o mercado de capitais ele indica ser o caminho mais adequado para justamente financiar os projetos early stage do setor
e os projetos de pesquisa mineral, aonde o investidor, a gente falou muito aqui de education do investidor, então isso sim, sem dúvida, é necessário, o investidor conhecer melhor o setor, o investidor conseguir medir melhor os riscos no qual ele está exposto, e também é muito necessário o education para o empreendedor, no sentido dele entender qual era a melhor solução financeira para a fase do projeto que ele está buscando capital. Então, um investidor que hoje ele não tem possibilidade de dar garantias, que ele precisa desenvolver a sua pesquisa mineral para ele obter mais dados e informações sobre o corpo mineral que ele está explorando, ele precisa de um investidor que esteja disposto a ficar exposto ao risco desse projeto, ao risco de sucesso desse trabalho de pesquisa mineral. Nesse sentido, que a gente vê, são muitos empreendedores buscando uma solução de financiamento, de crédito para esse tipo de investimento. Entretanto, o crédito, ele é um instrumento que ele é adequado para uma empresa que ela já está em operação, que ela já tem um histórico de operação e que ela tenha um balanço que demonstre capacidade de absorver dívida. Ou seja, o que eu quero dizer é que o crédito ele é um instrumento que ele vai olhar, né, para o presente e para a performance passada da empresa. Ele vai buscar informações de que a empresa ela tem capacidade para absorver aquela dívida e repagar aquele financiamento. E por isso ele vai buscar maiores seguranças, vai buscar garantias. E daí tem um custo mais barato. Para uma empresa que ela não pode demonstrar esse histórico, ela precisa buscar um investidor no qual ele compartilhe, né, da mesma visão de retorno daquele investimento futuro. Então, é um investidor que está muito mais propenso ao risco daquele projeto e, em razão disso, ele acaba também exigindo um retorno maior, dado que ele, assim, junto com o empreendedor, ele está tomando o risco daquele projeto. E nesse sentido que a gente vê que o mercado de capital desenvolvido, o mercado de capital que ele entenda o setor mineral, ele consiga construir soluções e disponibilizar informações nas quais o investidor ele possa olhar, tenha confiança, consiga fazer comparações, aí sim a gente vai encontrar, né, a gente imagina que encontre, né, vai desenvolver soluções de financiamento para o setor e com isso conseguiremos, né, acreditamos conseguir ampliar e diversificar a produção mineral brasileira. O Flávio está falando sobre a questão aí de governança que o Rinaldo já havia levantado. Rinaldo, eu vou voltar com você. O financiamento ESG ou ESG, né, ou seja, que no português significa ambiental, social e governança mesmo, é uma das frentes de trabalho da rede Investmind. Quais são os compromissos do setor mineral para se enquadrar neste tipo de financiamento, além daqueles que o Flávio já comentou aqui? Maria Amélia, nos dias atuais, até já há algum tempo, né, o desempenho ambiental, o desempenho em relações trabalhistas, o desempenho social, é um fator determinante para você levantar crédito, né? Linhas de crédito cada vez mais estão associadas a questões reputacionais, né? Eu vou citar um exemplo aqui, o congênere do IBRAM no Canadá, né, a Mining Association of Canada, implementa há mais de 15 anos aí um programa, né, que é, entre aspas, uma espécie de certificação da boa performance das empresas, né, o programa TSM, o IBRAM é um dos braços que tenta implementar aqui o TSM, né? Na prática, sai uma avaliação independente externa do desempenho de cada empresa, né? Eu participei de alguns debates algum tempo atrás com os canadenses, né? Isso é fator determinante para levantar empréstimo, para captar recursos na Bolsa de Toronto, né? O seu desempenho ambiental, o seu desempenho social, né? Então, Maria Amélia, não tenha dúvida, né? Essa é a realidade que a gente vive, né? E o setor de mineração, né, por ser um setor altamente exposto, né, nossas operações estão em regiões remotas, na maioria das vezes. Temos proximidade com comunidades, proximidades com povos indígenas, né?
existe ainda um componente grande de ilegalidade, né, dentro do setor mineral, garimpo ilegal. Isso é uma questão até de polícia, né? Mas, Maria Amélia, quanto mais transparente a mineração puder ser, quanto mais comprometidos aí com uma agenda real e mensurável, né, melhor vai ser nossa reputação, mais acesso a crédito a gente pode ter, mais controle social nós podemos ter, né? Então, hoje, uma moderna empresa que busca captar recursos, seja no mercado financeiro, seja no BNDES, seja na B3, né, é imperativo que ela tenha boa performance no componente ESG e, mais que isso, né, que ela seja transparente e que seus indicadores sejam críveis, né, que a sociedade acredite nela. Esse é um futuro irreversível. O setor mineral emerge aí de duas grandes tragédias, Maria Amélia, que envolveram barragens de mineração, né? E pós Brumadinho, ainda em 2019, enveredamos num caminho aí que nós chamamos de carta compromisso. As empresas se comprometeram junto à sociedade em relação a 36 indicadores, né? 12 temas, 3 indicadores por tema. Contratamos aí uma consultoria externa independente da Falcone, e há um sistema de acompanhamento desse desempenho, né? A única forma de fazer melhorar a nossa reputação nesse componente, Maria Amélia, é lá na ponta, né? Eu tenho que garantir a segurança das estruturas, eu tenho que garantir a segurança das barragens, tem que ter bom diálogo, né? Então, a gente tem como prioridade absoluta do setor mineral hoje uma agenda ESG efetiva, que possa ser acompanhado e possa ser cobrado pela sociedade. O tema sustentabilidade no BNDES e mineração sustentável, eu acho que ele é um pilar da atuação do banco, né? Todas as operações de mineração que são apresentadas ao banco, ele sempre passa por um estudo de sustentabilidade, tanto da toda a etapa de implementação, quanto de sua operação e também na sua fase final de vida, de descomissionamento de mina e fechamento de barragem. Então, isso tudo é olhado. Mas o que eu queria é compartilhar aqui no podcast, o BNDES lançou um produto que é o BNDES Crédito ESG. Esse é um produto no qual o BNDES, diferente de todos os seus produtos padrões, ele não exige, né, como contrapartida um projeto específico ou aquisição de uma máquina, de um equipamento. O objetivo do BNDES com esse produto é justamente que a empresa demonstre que ela avançou nas suas métricas e competências ESGs, ambientais, sociais e de governança. Então, para isso, a empresa ela assume um compromisso que é de publicar um relatório de sustentabilidade, divulgar uma política de investimento social, tendo como prioritários os temas educação e diversidade, e também publicar um relatório de política socioambiental. Esse é o compromisso mínimo, é apenas isso que o BNDES exige para as empresas terem acesso a esse crédito. E, além disso, a empresa ela pactua com o BNDES outras duas metas ASG. Essas metas ASG, elas podem ser desde um certificado ambiental, um certificado social, até se comprometer a montar e criar um inventário de carbono, ou reduzir a quantidade de emissões de gases do efeito estufa. E para cada uma dessas metas que ela demonstra o cumprimento, ela obtém redução da taxa de juros. É um linked loan onde a empresa ela pode, até o final do seu contrato, ter um benefício de redução de taxas que atinge até 0,40% ao ano de taxa fixa. Eu não sei se o B3 é mais barato, porque só uma empresa foi para o B3 até hoje das júniors, que foi a Aura. Acredito que não foi por causa de preço, foi porque ela via aqui um negócio em si. As bolsas lá fora fazem captações muito mais facilmente, com valores muito menores. Então, dependendo do projeto, ou a gente aqui tem uma bolsa que admite o small cap, ou não adianta. Se a B3 tinha um modelo mínimo, e parece que ela agora quebrou esse modelo, de 500 milhões. Quer dizer, muitos projetos não suportam, não precisam e não querem 500 milhões. Querem 50, 10, por exemplo. A Meridian, uma empresa que está aqui no Brasil, de um ativo brasileiro, foi no Canadá agora e pegou 16 milhões.
Quer dizer, oferecer para ela 500 milhões é diluir o cara que tomou o primeiro risco em 300%. Ele não tem interesse nisso. Então, é uma coisa que é muito importante a gente desmistificar essa questão. Existe nas bolsas maduras, e a gente não tem uma bolsa madura nesse aspecto, a possibilidade de um leque enorme. Foi feito um financiamento agora há pouco tempo de 1 bilhão, mas também faz financiamento de 10 milhões. Então, essa é que a gente quer perseguir aqui no Brasil. E no aspecto que o Flávio comentou, é como a gente imagina o InvestMind. A gente quer reeducar o cara que é o captador, mas também quer reeducar o mercado financeiro. Porque, por exemplo, aqui as instituições financeiras, elas querem o quê? Eu dou dívida àquele que prova a capacidade de pagamento. Lá fora, o cara está muito mais evoluído. E como ele não tem, na verdade, a oportunidade, como o Mancini falou, de colocar dinheiro no CDB, no LCI, no LCA, que é praticamente certo, o que ele faz? Ele lá fora tem que concorrer num ambiente, eu diria que muito mais competitivo. Então ele, por exemplo, toma dívida em quem está pré-operacional. O melhor exemplo foi a Sigma. A Sigma pegou 100 milhões de dólares, 45 milhões de dólares foi com o Société Générale, um banco francês, né? E pegou 27 milhões com o grupo Mitsui, que está interessado no produto que ela vai vender. Então, é isso que a gente quer. Hoje, o minerador brasileiro não tem essa possibilidade. Ele, por exemplo, tem um bom projeto, ele está a vias de completar, e isso é normal. Ele está no momento que, por exemplo, aumentou um aumento. Se você for pensar, quem começou um projeto há 2 anos atrás, experimentou um aumento do custo de aço de 40%. Talvez a poupança interna da empresa dele não consiga fazer isso. Aí ele chega num Bradesco, num BNDES e num Santander da vida, e o cara fala assim, não, você não é operacional, eu não te empresto dinheiro. Ou então quero garantia total do seu negócio. É muito risco para ele. E tem lá fora outras linhas de crédito. O que a gente quer é reeducar também as instituições financeiras, para elas serem competitivas. E não é só linha de crédito. Por exemplo, aqui no Brasil, você nunca ouviu falar de um banco ou instituição financeira que emprestou dinheiro para receber sobre produção, ou seja, ela quer percentual da produção. Isso lá fora é corriqueiro, é o maior negócio dos últimos 5 anos, são as empresas de royalty streaming. Quer dizer, o que está faltando no Brasil para se desenvolver é amadurecimento de todo mundo. Não é só do minerador, não. É das instituições financeiras, é, na verdade, daqueles que fazem a ponte também. E é isso que eu acho que o InvestMind tem que focar. Como que a legislação ela pode proporcionar um ambiente de negócio seguro e sustentável? Como é que ela pode ajudar na atratividade aí no setor? Né? O que está faltando no cenário atual? A gente tem uma utopia. E principalmente o nosso legislador é talvez aquele mais desconectado da realidade. Ele acha que a melhor lei é a lei nova que ele vai fazer amanhã. Não, essa é a pior lei. Essa é a lei da insegurança para quem entra aqui. Nós temos um código de mineração que ele é de 1967. Pouca gente sabe que ele inspirou alguns códigos, inclusive, como o da Austrália. A Austrália mesmo admite. Buscou no código brasileiro inspiração para o seu código. O código de 67, ele dá tanto para o minerador, como para a instituição financeira e para aquele investidor a segurança. O que a gente não tem, por um outro lado, apesar de ter um código antigo, são instituições que apliquem essa legislação com certa eficiência e, eu diria, transparência. Esse é um problema do Brasil. No Brasil, a gente, infelizmente, pena com isso. Nós temos hoje uma agência que tenta regular um setor que tem praticamente 200 mil processos fazendo isso de forma não digital, ou seja, não informatizada. É como era o cartório antigamente, né? E que se pega fogo, meu Deus, perdeu-se tudo. Quer dizer, o mundo moderno não admite mais esse tipo de coisa. Isso afasta investidor? Afasta investidor. Uma outra coisa também é a característica inerente desse novo investidor. Esse novo investidor não tem a paciência. Nem nós temos paciência hoje. Hoje a gente adora TikTok, a gente adora Instagram, porque a gente vê 10 coisas ao mesmo tempo. Você não pode imaginar que o investidor está aqui, vindo para um país novo, para ficar 10 anos esperando, na verdade, um órgão de fomento, como a ANM, ou um órgão regulador, como uma agência ambiental, levar 3 anos para estudar um projeto que tem uma vida útil de 5 anos.
Ele fala assim, ué, mas é 3 para estudar, para eu depois minerar 5? Não se admite. Então, o que a gente busca, principalmente, não é nova legislação. Parem de falar em nova legislação. Tentem fazer a legislação que existe hoje, na verdade, ser eficiente, transparente e, principalmente, o mais ampla possível em termos de necessidade. Por exemplo, uma agência hoje, onde nós estamos num momento de transição energética, onde a gente discute qual é a prioridade de uma agência, tanto regulatória como de fomento, seria, na verdade, dar cabo a isso, para oferecer esse produto agora no mercado. Porque talvez daqui a 5 anos o lítio não tenha toda essa necessidade que se exige ele hoje, quando você tem 97% da matriz automobilística querendo mudar para carros elétricos. Talvez daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, não seja mais nessa mesma necessidade. Então, os órgãos reguladores têm que estar olhando para aquilo que é o mercado. Não adianta eu querer vender roupa de inverno no verão, eu não vou vender isso. E a gente tem que ter essa ideia de ciclo. Rinaldo, qual que é a sua opinião sobre isso? De pleno acordo com o Luiz, a gente tem um país gigante, potencial imenso, né? Com baixíssimo conhecimento do seu território, geologicamente falando, né? A CPRM acho que já passou de 52 anos, sempre foi um órgão de excelência, com grandes técnicos, né? Mas sempre dependeu do modelo de financiamento público para gerar conhecimento geológico básico, pré-competitivo, que é fundamental para estimular a pesquisa mais detalhada, atrair investimentos, né? Os comentários do Luiz sobre a ANM, a gente endossa 100%, né? A ANM vive, o setor busca o século XXI, o século XXII, talvez, e a ANM vive no século XVIII, né? Não por conta dos abnegados funcionários que lá tem, mas é um modelo esquizofrênico, né? Por exemplo, Maria Amélia, 7% do royalty gerado pelo setor mineral, né, deve, por lei, ir para a ANM, né? Vamos pegar o dado de 2021, né? 700 milhões ano deveria entrar no orçamento da ANM. Com um valor desse, se transforma a ANM na NASA da mineração no Brasil. Desses 700 milhões, quanto entrou? Talvez 40 milhões. E a ANM carece de um projeto de modernização tecnológica. A ANM precisa entrar na era do satélite para valer, né? É o quadro hoje, mais ou menos 750 funcionários, metade já pode aposentar, deveria ter 2.000 funcionários. Nós estamos falando da entidade que gere o patrimônio mineral de todos os brasileiros, né? Ela tem essa missão, né? E essa missão vai até a fiscalização de barragens, fiscalização dos empreendimentos, né? Então, a primeira providência aí que a gente tem que ter, concordo plenamente com o Luiz, não precisa de lei nova, não precisa de nada. É cumprir o que está na lei, é dar um ferramental aí de fomento para a ANM, né? Não tem como fomentar o setor mineral com essas limitações da ANM. Antigamente a gente discutia licenciamento ambiental, é um grande desafio para o setor, licenciamento. Olha, perto das complexidades da ANM hoje, né, o licenciamento passou a ser um elemento aí no processo, né? Então, Maria Amélia, o Brasil tem muito a evoluir nas estruturas públicas que fazem a gestão do setor mineral, muito mesmo, né? O IBRAM tem feito toda uma agenda aqui junto ao novo governo, junto ao Congresso Nacional. A gente apoia uma frente parlamentar da mineração sustentável que foi criada, né? E qualquer pronunciamento do IBRAM, qualquer uma das nossas ações, essas agendas que a gente teve com diversos ministérios, você vai ver no item número 1 dela, fortalecer a ANM. E pior, né? Uma agência superavitária. A ANM não precisa pegar dinheiro de ninguém, é apenas utilizar os recursos que são destinados à era por lei, né? Ou nós priorizamos isso, ou nós vamos ter um colapso. Nós estamos falando de financiamento, novas linhas de crédito, modalidades de crédito, porém nós estamos no século XVIII ainda, na regulação do setor mineral, o que é crítico para nós mineradores. Tá? Uhum. E Flávio, como é que você analisa esses pontos que foram colocados aqui, tanto pelo Luiz quanto pelo Rinaldo? Eu queria falar um pouquinho de como que a ANM ela tem, pelo menos para fins de financiamento do setor, o que ela tem feito, né? No ano passado, aprovou um regulamento no qual formaliza a possibilidade de se utilizar o direito minerário como garantia
de uma operação de crédito, que eu acho que era uma demanda grande do setor. Também entendo como sendo um passo muito relevante numa direção. Não necessariamente eu acho que a gente tem a solução completa nesse momento. Eu acho que primeiro a ANM tinha que fazer esse movimento para depois, eu acho que o sistema financeiro entender como de fato a gente consegue precificar e de fato dar um valor a esse ativo para que ele seja considerado como mitigante de risco em uma operação de crédito, que eu acho que é um dos grandes problemas, né, que a gente precisa enfrentar, encontrar soluções no que tange ao financiamento ao setor. Do mais, também entendo que a ANM ela deve exercer, né, um papel extremamente importante no que tange a normatização e padronização de informações, o formato de informações dos projetos que lá são protocolados e disponibilizados ao setor, né? Apresentar, né, e divulgar esses projetos, dando, né, com um padrão que seja comparativo, no qual os investidores de todas as naturezas internacionais e nacionais possam olhar, se interessar, buscar informações e, assim, ajudar na sua tomada de negócio. De fato, o histórico da ANM, e aí eu acho que o Mancini e o Luiz Maurício já colocaram muito bem, né, de aprimoramentos que, enfim, precisam ser enfrentados, mas o papel da agência é muito importante para o desenvolvimento do setor. A rede Invest Mining, ela realizou uma chamada pública para a seleção de projetos que necessitavam de financiamento. 10 projetos foram selecionados e apresentados em um workshop em Ouro Preto, Minas Gerais, durante o Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral, o CIMEX-MIN. Como é que estão esses projetos, Luiz? Na verdade, a seleção de projetos é um retrato da situação da mineração no Brasil. Pouco familiarizada com meios de financiamento, eles cumprem, na verdade, um mínimo e que não chega a elevá-los na condição de serem financiáveis. Esse é um fato. Por isso é que a gente fala sempre que o papel da Invest Mining é um pouco de mentoria. Por quê? Para você financiar um projeto, além de, primeiro, potencialidade, você tem que fazer um investimento mínimo dentro do projeto, de forma a atrair o investidor. Você tem que ter um mínimo de governança, como acho que foi o Mancini ou o Flávio comentou aqui, né? E você tem que ter uma perspectiva, eu diria, de crescimento que seja recebida pelo mercado naquilo que, na verdade, o coloca como as commodities tipo. É muito difícil lá fora, por exemplo, você financiar uma jazida de calcário. Esse é o tipo de atividade que, na verdade, não é feita em bolsa. Por quê? É muito ligado à logística, muito ligado à condição de mercado, e é uma atividade, vamos dizer assim, que o investidor tipo não tem como acompanhar, até porque não existe um preço de commodity para esse material. O preço varia em função da necessidade e da disponibilidade naquele local. Então, o que a gente percebeu é que o trabalho da Invest Mining está muito nesse sentido de trazer esse investidor para essa realidade. Ao mesmo tempo, também a gente levar aqueles que financiam para vislumbrar aonde existem os projetos que tenham esse potencial, mas o que eles podem acenar como possibilidade para que então esse dono do projeto consiga, no curto, médio prazo, dotá-lo das condições mínimas. E isso foi uma coisa muito interessante que a gente está percebendo que já está acontecendo. Por exemplo, a semana passada eu estava numa reunião em Los Angeles e pela primeira vez eu vi 3 empresários apenas brasileiros e eu vi 10 investidores brasileiros. Ou seja, os investidores brasileiros já perceberam do potencial do setor mineral e estão indo atrás de oportunidade fora do Brasil. E apenas 3 empresários brasileiros estavam lá buscando, na verdade, esses investidores. Então você está entendendo como é que a gente está invertendo a balança? Agora começa uma inversão, né? E o grande alavancador disso é a Sigma. Aí que está, uma empresa pré-operacional. Então, se isso não for o bastante para despertar a Bolsa Brasileira, eu lamento informar, mas não sei o que mais poderíamos fazer para informar. Porque é uma empresa que hoje tem um valor de mercado acima de 4 bilhões, que há 5 anos atrás praticamente existia. Olha quanto foi de ganho de valor. E ela hoje está entre as 5 maiores empresas capazes de fornecer lítio para o mercado de baterias.
né? Quer dizer, está aí a potencialidade do Brasil. Se você for um pouco mais longe e abrir seus olhos, você vai ver o seguinte: eu listei aqui, tem 5 empresas no Brasil que não existiam há 5 anos atrás: Equinox, Eurocopper, Centauro, Bravo e Ionic. Essas 5 empresas não existiam. Se você pegar e falar assim, onde é que elas estavam? Eram projetos que estavam no papel lá no chão. Hoje elas valem 8 bilhões de dólares. Quem ganhou dinheiro com isso? Canadense e australiano. Foi eles que investiram, apoiaram essas empresas e estão lá vendo uma valorização de 8 bilhões de dólares. Você está vendo o que o mercado brasileiro está perdendo? Aí você fala assim, quanto vale isso? Isso é 10% da Vale, que nós criamos em muito menos tempo. Agora, se você olhar, vê em 5 anos quanto a Vale cresceu. Talvez não tenha crescido esses 8 bilhões. Então, é o potencial do Brasil que existe. O que a gente tem que fazer é despertar para o próprio brasileiro investir no seu negócio e para o brasileiro que quer investir no negócio se mostrar aberto e disponível para dar chance para o minerador brasileiro, né? A gente está tentando fazer os dois chegarem no ponto comum. Eu acho que esse é o papel do Investimind. Ô, Reinaldo, a rede já trabalha com a possibilidade de novos editais para financiamento? Olha, Amélia, eu acho que todo dia a gente vai refinando, né, o que é a rede, como que a gente pode estar cooperando, né? A primeira fase dos editais foi um primeiro teste, né, para conhecer o mercado, entender qual é a potencialidade do projeto, né? Luiz falou muito bem aqui, né? Talvez um recorte que a gente pudesse dar, né, seria na linha de minerais críticos, estratégicos, né? Todo mundo fala isso, mas a materialidade de projetos ainda é pequena, né? Não estamos aí cogitando nesse momento, até onde eu vi, nenhum tipo de edital, mas a gente está aí refinando, tentando avançar, né? Até hoje pela manhã tive uma excepcional reunião aí com o BNDES, né? A gente está pensando juntos aí de novas modalidades de financiamento, né? Na linha de royalties e streaming, como bem colocou o Luiz, né? Que são modalidades mais adequadas, né? Para essa fase inicial, né? Há que se ter também a noção, né? Que a rede é um orientador, né? Não vamos ser nós da rede que vamos financiar. O que a gente está fazendo é abrindo os olhos do mercado, educando o mercado, né? Há ainda espaço para desenvolver novas linhas, né? Que não sejam financiamento, né? Mas sejam nessa linha de royalties, né? Onde você é sócio do negócio, ou streaming, né? O nome é chique, mas nada mais é do que uma preferência para você comprar, né? O minério futuro, né? É um preço baixo, né? Você entra hoje aí com um contrato de streaming, sei lá, metade do preço do que o minério vai valer daqui a 1 ou 2 anos lá na frente, né? Então essas modalidades casadas aí com a produção, né? Tem muito espaço para ser desenvolvidas aqui. O BNDES, inclusive, está muito atento a isso, pensando como é que pode estruturar linhas, né? O Brasil é uma potência mineral, Maria Amélia. A gente tem por missão aqui ajudar o Brasil a crescer na área mineral, né? Tem vários componentes, né? Especialmente reputacional, né? Essa distância que as pessoas têm do setor também por uma questão reputacional, e a gente tem que ter ciência aí. Até o papel do IBRAM, muito nessa linha, o papel da BPM, né? De criar diálogo, desmistificar, né? Tudo isso é um outro componente que tem a ver com o financiamento do setor, né? Não é só a ausência de crédito, é também uma má compreensão, uma visão negativa, né? Então, são vários pilares aí que a rede InvestMind está trabalhando naqueles 4 componentes. O componente regulatório talvez mereça algum tipo de pequeno aperfeiçoamento para criar essas novas modalidades aí baseadas em produção, né? É um esforço prazeroso, Maria Amélia, estar aqui semanalmente com os colegas, tentando encontrar o jeito de fazer essa agenda avançar, né? A potencialidade é grande, mas nós temos que tirar essa potencialidade debaixo da terra, né? Minério debaixo da terra não vira emprego, não vira renda, não vira balanço comercial, né? É a realidade aí do setor mineral brasileiro, né? Para a gente encerrar, como grande desafio, o que falta para a promoção de uma cultura de investimentos no setor mineral, na sua opinião, Flávio? Eu acho que a resposta para essa sua pergunta é um grande resumo de tudo que foi dito aqui. A grande mensagem é a importância de uma educação, tanto do investidor quanto do empreendedor.
A gente tem referências internacionais de mercados que já são bastante desenvolvidos. A gente tem uma referência nacional de um potencial mineral bastante elevado. E a pergunta que fica é por que não se destrava? Eu acho que aqui a gente passou por uma série de nuances, falamos sobre questão regulatória, falta de mecanismos de financiamento, falta de mecanismos de crédito, de investimento. Então, o que mais importante, o que mais vai ajudar o desenvolvimento do setor mineral nacional é, de fato, essa união de todos os agentes interessados no desenvolvimento do setor. Nós aqui no banco estamos com uma missão claríssima, tá? A nova diretoria assumiu no início do ano, trazendo o setor mineral como prioritário dentro da agenda de reindustrialização, que é uma das diretrizes estratégicas do banco, de encontrar uma solução para que a gente consiga, de fato, financiar o setor. Então, hoje, o Mancini, tive o prazer de estar com ele durante a manhã toda, conversando sobre soluções, desenvolvendo soluções de royalties, streaming, project finance, fundo, né, de participação. A gente também tem uma diretriz estratégica muito clara no desenvolvimento dos minerais estratégicos, principalmente os minerais que serão essenciais na agenda de uma economia, uma transição para uma economia de baixo carbono. E, para isso, o que a gente está levando de agenda, o que a gente tem hoje de discussão na casa e no âmbito também dentro da nova política industrial que está sendo formulada pelo governo federal, é entender o que seria possível de trazer soluções para o setor mineral com taxas de juros atrativas, soluções financeiras alternativas, project finance, o desenvolvimento, né, de instrumentos de securitização e outras soluções. Isso tudo que eu estou falando faz parte, né? O BNDES é um órgão de governo, um órgão de Estado, que faz parte do sistema financeiro e também fazemos parte desse education, né, que todos estamos vivendo aqui no Brasil. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Flávio Mota, chefe de Departamento de Indústrias de Base e Extrativa do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES. Muito obrigada pela sua participação aqui, Flávio. Eu que agradeço, foi um prazer. Agradecer também a participação do Rinaldo Mancini, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Rinaldo, muito obrigada pela sua colaboração e participação aqui. Prazer estar com dois valorosos amigos aqui que acreditam para valer no setor mineral, Mariana. Agradecer também o Luiz Maurício Azevedo, advogado e geólogo, sócio da FFA Legal and Support Mining Companies, presidente da BPM, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer. Eu espero que a gente, daqui a alguns anos, veja esses momentos que a gente teve aqui discutindo como melhorar o Brasil, a gente esteja discutindo como usufruir das nossas riquezas minerais e como, na verdade, essas riquezas foram importantes no crescimento da nossa sociedade. É isso que a gente espera ansiosamente. Trabalhamos tanto por isso. Vários anos aqui com o Mancini, com o Flávio, com outros que também estão conosco nessa luta. Mas estamos aí sempre à disposição para esclarecer todos os ouvintes, todos aqueles que têm interesse em conhecer mais o setor mineral. A gente aqui agradece. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil e o trabalho do IBRAM, acesse